Então, olá. Olá. Sejam bem-vindos ao Cultura Arte, que já agora é o nome do podcast. Eu sou o Guilherme, estou agora a iniciar a conversa, mas vão ser vários os intervenientes e estamos hoje reunidos com a Marta Cerqueira e o Simão Costa, que para nós fazia todo sentido serem os primeiros convidados do nosso podcast, porque meio que também estão nos primórdios deste grupo. Então acho que fazia todo sentido. Eu não, todos. E é isso. Por isso, obrigado por terem aceito o convite. E podemos... Não sei se querem dizer alguma coisa. Acho que podemos começar por dizer que Marta és a culpada disto existir. Que bom! É isso. O mundo do podcast é assim. Não é muito rígido. Pronto. Por isso Estamos à vontade. falar à vontade. Pronto, então... Diana. Eu tenho a questão que também já falei contigo, Marta, que é, eu enquanto bailarina acabei a minha licenciatura há dois anos e agora, ok, estou num mundo aqui neste mundo profissional, não é? Se eu que agora quisesse ser coreógrafa e quisesse iniciar um projeto meu, por onde é que eu começava? Porque eu estou a zeros, porque nós na licenciatura ninguém nos dá assim uma base, digamos assim, de que vocês devem começar por aqui, vocês têm que pedir apoios aqui, vocês têm que fazer... Pronto, eu agora queria ser coreógrafa, por onde é que eu começava? Bom, em primeiro lugar é ter a vontade, não é? E a curiosidade, porque a verdade é que as formações, de facto, eu sou ainda de uma geração anterior à tua, não é? Não são muito parcas naquilo que é ensinar, não é? Ou haver formação, cadeiras, não é? E até pessoas, não é? Contextos onde há essa explicação, onde há essa explicação de como é que, ou quais são os passos, ou as formalidades, ou como é que tu crias uma estrutura e te lanças em, por exemplo, captação de financiamento, enfim, por aí fora, inclusive comunicações de projetos, pronto, uma série de coisas que um projeto artístico envolve, não é? Fazer uma peça é estar em sala de ensaio, mas é depois também todo uma coisa. Pronto. E hoje em dia vão havendo algumas formações que eu acho que são muito úteis, cursos de produção, que muita gente tem feito é, por exemplo, no Fórum Dança, que dão, pronto, algumas luzes, não é? E que têm professores muito, muito fortes e que vão dando alguma... Sim, como é que faz um orçamento, não é? A questão de vender, não é? Ou de fazer divisão dos projetos, como é que eles se comunicam, pronto. Há já assim algumas formações. Bom, relativamente à coreografia ou ser-se coreógrafo, no meu caso em particular, pronto, a composição e o pensamento coreográfico sempre foi uma coisa muito transversal, mesmo como intérprete, ou seja, fui sempre trabalhando em colaboração, portanto, em co-criação, não é? Portanto, de alguma maneira sentia que o lado criativo e de gerar material coreográfico existia um bocadinho em paralelo, não obstante ser intérprete, a coisa ia-se dando. Claro que daí a tu passares a gerir um projeto e é isso, seres coreógrafa, mas diretora, não é? Fazer direção artística de um projeto é outra coisa, não é? E que na verdade vou aprendendo com a experiência, não é? Como é que se faz, enfim, há de haver muitas maneiras. E mesmo aquilo que é gerir uma estrutura, há muitas maneiras, e muitas vezes as pessoas acabam por reunir equipa, não é? Por não estarem sozinhas,
porque são muitas frentes, mas sim, mas a questão coreográfica. Bom, eu também fiz o curso do ACART, que era um curso que entretanto já não existe, mas que era um curso de coreografia, mas lá está, também muito direcionado para a questão artística, né? em sala de ensaio. Depois, aquilo que me fez começar a conseguir fazer projetos meus foi eu também estar associada a algumas estruturas, nomeadamente a materiais diversos, que ainda faz a difusão de alguns dos meus projetos, que é uma estrutura de programação, também de criação de um festival. Pronto, é uma estrutura grande e com, pronto, pessoas muito experientes. Por sua vez, também alguns projetos que estão associados à Mão Simão. Pronto, mais tarde eu própria também criei uma estrutura, que é a Coxis, Associação Cultural. Pronto, e através dessas estruturas começas a poder fazer captação de financiamento e por aí fora. Agora, relativamente à coreografia, né? Pensámos como é que... Queres que eu pegue? Eu não sou coreógrafo. Exato. Vai. Acaba por ser transversal em qualquer das áreas. Chegamos todos aqui, ou dito, os lobos. Sim, a composição, não interessa bem já se estás a compor movimento, ou som, ou texto, ou o que for. Não há uma resposta muito linear para a tua pergunta. Acho que nós podemos falar um bocadinho da nossa experiência, mas também para um bocadinho aí. Ou seja, eu acho que o mais importante de tudo é o pensamento. O mais importante de tudo é sempre o pensamento. É sempre as ideias, o que é que queres fazer, porquê, quais são as motivações, visceralmente o que é que te faz fazer uma coisa. Infelizmente isso não chega, não é? Porque depois nós barramos com o mundo prático e com N preocupações, mas garantidamente sem essa primeira parte nada a fazer. Portanto, obrigado pelo vosso convite, antes de mais nada. Já indica que vocês estão no bom caminho, porque significa que estão mobilizados, que estão a desafiar pessoas, que estão curiosos, que estão com as antenas ligadas, estão a fazer perguntas, estão disponíveis para aprender. Portanto, os básicos vocês têm todos. Parabéns. Pois, na cena mais... A questão mais prática, a Marta já tocou, até bastante transversalmente, as questões mais práticas, e garantindo que elas estão ligadas a esta primeira, né, que é trabalhar bastante o foco, né? Ou seja individualmente, ou seja, quando formas um coletivo, e por mais dúvidas e por mais pantanosas que às vezes as coisas sejam, ou amorfas, ou não sabes bem, não sabes definir bem, mas há sempre uma maneira de perceber o que é essencial. Por exemplo, o que é essencial no vosso coletivo? Vocês já disseram, tem um ponto de partida de uma experiência, que por acaso foi com a Marta. Há sempre um contexto geográfico, uma coisa que une essas pessoas, não é? E essa coisa às vezes emerge, nós não sabemos bem porquê, o que é, quais são as empatias. Mas à medida que o tempo vai passando, é sempre interessante aprender a perceber o que é que nos une. Ou seja, essa tomada de consciência, não é? Tipo, ok, nós temos este coletivo, tem este nome, qual é que são as duas coisas onde estamos mesmo todos de acordo? Pronto, eu tenho muito esta ideia, quer em coletivos artísticos, quer depois nas questões práticas também. Quer dizer, se eu quiser abrir um café com alguém, que é um negócio banal como outro qualquer, e tiver um sócio,
é importante nós sabermos muito bem o que é que nos une, porque senão não vai funcionar, não é? Porque as dificuldades aparecem e se essa parte não estiver muito clara, a coisa desaglutina, não é? O negócio morre. Há muitos preconceitos em falar em negócio na nossa área. Infelizmente ou felizmente, a partir do momento em que mexes com dinheiro, estás num negócio. Temos pena, mas estamos. E as pessoas não se sentem à vontade de falar sobre isso mesmo? Não se sentem. Não se sentem, quer dizer, eu sinto-me à vontade para falar, porque não, para mim são coisas completamente distintas. Ou seja, a partir do momento em que eu sei o que é que me move, eu estou à vontade para falar sobre uma dimensão prática, porque criei uma barreira entre as duas coisas. Inclusive, sei lá, não é porque abro financiamento X ou Y que vou fazer o projeto desta ou daquela maneira, né? Eu já tento separar as duas coisas, mas uma vez que se separou, eu acho super útil essa dimensão de nós percebermos que, na verdade, e voltando à premissa inicial que é o pensamento, é como é que tu comunicas com outro entusiasmo sobre as ideias que te movem, sobre as motivações que tu tens e sobre os porquês de tu quereres partilhar isso com terceiros. Porque, inclusive, há imensos artistas na história da arte que são desconhecidos de todos nós. Há imensos artistas da história da arte que teriam ficado, que só obtiveram reconhecimento depois de morrerem, porque justamente durante a vida deles estavam-se completamente a borrifar para divulgarem o seu trabalho em vida. Portanto, alguém fez isso por eles, por alguma razão. E portanto, quando nós queremos fazer esse processo enquanto estamos vivos, o que é ótimo. Ou não, por exemplo, há imensas pessoas, inclusive que estão vivas, que eu conheço, que desistiram de fazer essa interface com o público, com a sociedade. Portanto, fazem 1 ou 2 filmes por ano, têm um catálogo de obras que ninguém conhece. E arranjar uma maneira de fazer e de se sustentar e de se movimentarem e estão que é bem em equilíbrio. Já não vou dizer felizes porque não me meto na vida das outras pessoas, mas mas estão aparentemente num equilíbrio. Pronto. Agora, para não fugir à tua pergunta, que é ok, mas na prática como é que nós criamos uma atividade que seja de caráter profissional, onde se consegue montar uma estrutura que viabiliza, que financia e com o qual eu tenho uma atividade profissional na área que eu me formei. Pronto. Essa dificuldade hoje em dia eu acho que é transversal a todas as licenciaturas. Não acredito que haja assim nenhuma onde tu sais, bom, talvez fizes uma coisa de biotecnologia ou de uma cena de inteligência artificial, uma coisa que está na BR e que está a precisar de imensa contratação, seja um bocadinho diferente, mas no resto das atividades humanas há sempre essa questão, né? E a impreparação que tu estás a sentir. Ou seja, a boa preparação técnica dentro do métier nem sempre depois faz match com as questões práticas. Portanto, a primeira coisa a fazerem essa pergunta, o que já não é nada mau. Pois, e nem estou a pensar mesmo, ok, por onde é que se começa, não é? Esta coisa de... Por onde é que tu efetivamente começas a fazer coreografia, ou pronto, isto no caso muito específico da pergunta da Diana. A verdade é que é isso, não há propriamente uma resposta, não é, específica. Há quem não esteja interessado, porque isto tem tudo a ver com débito energético também, não é? E portanto, a ir pela via de primeiro captar financiamento. Há pessoas que conseguem, ou porque têm recursos, ou porque se candidatam a uma bolsa de residência onde têm simplesmente apoio para uma residência, não é? E a sua logística, e vão para o estúdio e através do pensamento e das suas vontades iniciais vão começando a construir materiais que depois fazem emergir melhor as ideias, os conceitos, não é? E só depois disso é que se começam a lançar e procurar financiamento e outras, não é, fontes e outros recursos, não é, para preencher esse caminho e para continuar esse caminho. Pronto, há pessoas que preferem
pronto, captar primeiro financiamento e estruturar um projeto conceptualmente, não é? E depois aquilo é que se vai desdobrar na prática e no estúdio, e portanto, há de facto muitas maneiras de se começar, não é? Sim, começa aí, ou arranjar uma namorada que paga as contas, por exemplo. Não, vocês estão-se a rir, mas Sim, é mesmo assim, ou seja, aí estou completamente de acordo com a Marta. Há um limite de energia que tu podes debitar na vida, não é? No dia a dia. E já agora, um alerta à navegação: gerir uma estrutura, gerir uma pessoa coletiva, porque repara, tem um nome de pessoa, é uma pessoa coletiva, e portanto, se vocês criarem há ali uma pessoa. Pronto, as pessoas precisam de cuidado, precisam de alimento, precisam de ter onde descansar, precisam dessas coisas todas, e as pessoas coletivas também. E portanto, não obrigatoriamente um artista tem que gerir uma estrutura ou estar nessas andanças. E portanto, se vocês sentem essa energia, fixe, não é? Vais, estudas, olha, lê sobre gestão de empresas, lê sobre, sei lá, fiscalidade, contratação, whatever. Tipo, para mim foi um desbloqueio gigante quando eu, numa fase da minha vida, disse: não, espera lá, isto é um assunto. Okay, se é um assunto, vou estudar o assunto. E passou a ser um videogame. Assim como o piano também é um videogame num certo sentido, assim como determinadas taras são. Então pronto, durante uma fase estás mesmo a mergulhar num determinado assunto, aprendes algumas coisas, se calhar não aprendes como se fosses fazer uma licenciatura em gestão de empresas ou de pessoas coletivas ou o que seja, mas aprendes. E vou-te dizer uma coisa: quem aprende a ser bailarino aprende qualquer coisa. Não há. Eu tenho uma amiga que é licenciada em Economia e que sempre teve notas muito altas no secundário, depois no curso. Tem um emprego fantástico, ganha imenso dinheiro, etc. E também dança. Não profissionalmente, mas também dança. E ela disse: eu danço porque a coisa mais difícil, o desafio mais difícil que eu já abracei é dançar. E portanto, acho que já fala um bocadinho sobre o que é que está em causa. Portanto, por um lado, eu acho que isto é uma coisa de encorajamento. De facto, a dinâmica artística de interpretação é uma coisa super completa, não é? Porque mexe com a tua psicomotoricidade, mexe com a tua cabeça, mexe com a tua capacidade de observar, tomar decisões, quer dizer, é um sem fim. Não é um exclusivo, há muitas atividades humanas ricas e estimulantes, mas dançar ou tocar um instrumento musical garantidamente é uma dessas atividades, ou estar em palco, trabalho de ator ou outra coisa qualquer. Já viste a quantidade de layers que tu tens de estar a controlar quando estás a dizer um texto para outras pessoas? Quer dizer, é uma brutalidade, não? Tens de ter visão periférica, tens de estar a ativar a verbalização, tens que sentir se o público está contigo ou se não está, ainda tens de estar com atenção aos teus colegas, tens de te lembrar do texto, ainda tens que interagir com os outros. Quer dizer, é uma brutalidade em termos operativos. Pronto, gerir uma pessoa coletiva é fácil comparado com isso. Mas já que estavas a falar desse assunto, eu, por exemplo, eu senti muito quando estava na faculdade, depois a falar com os meus colegas, que nós éramos considerados os burros. Ou seja, porque a nossa escola está no ISEL, não é? Pronto, na Faculdade de Engenharia, e então nós, como somos bailarinos, estamos na área das artes, pronto, vocês são os burros, vocês não só sabem, só sabem mexer-se aí, né, no chão e sujar, assim, não sei o quê, e pronto, vocês são os burros. E depois eu tinha uma colega minha que ela está na altura, acho que do secundário, ela tinha altas notas e chegou a iniciar a licenciatura em enfermagem, do nada, mas também fazia a dança, pronto, à parte, do nada deixou a licenciatura e foi para a dança. E eu assim, boa, corajosa, ok. Sim, quer dizer, nós estamos em geral numa sociedade que valoriza muito a dimensão
monetária, tudo bem, mas também da linguagem métrica. Qualquer coisa que tu possas medir está em alta. Portanto, se tu souberes matemática, se tu souberes código informático, se tu souberes navegar nessas dinâmicas, és muito valorizado. E, portanto, eu nem sequer sei o que é uma pessoa burra. Pessoalmente, não faço ideia do que é que possa ser. Acho que todas as pessoas são talentosas. Há pessoas mais alinhadas, outras menos. Há pessoas doentes, há pessoas saudáveis, há pessoas burras e pessoas inteligentes. Não faço ideia do que é. Aliás, um coeficiente de inteligência é a coisa mais estúpida que se pode imaginar, porque é um coeficiente a partir de alguém que decidiu quais são as perguntas que vão dar origem ao resultado. Portanto, é sempre uma visão subjetiva do que é que tu estás a querer valorizar. Se tu estiveres a pedir psicomotricidade e capacidade de ter estes celeiros todos ativos, como eu estava a dizer, os engenheiros são estúpidos à brava. Eles não têm consciência corporal absolutamente nenhuma, vivem no seu corpo como se fosse o processador, o hard drive de um computador, não se relacionam, sei lá, pode haver pessoas que estão confortáveis nisso. Portanto, ou seja, acho que é tudo mesmo relativo, ou seja, eu percebo o estigma, não é, e que infelizmente existe, mas eu acho que também podemos pensar que já é uma coisa que vem mesmo de trás, ou seja, tudo que é artista em geral sempre foi visto, mesmo historicamente falando, sempre fomos vistos um pouco à margem. Mas ok, a margem tudo bem, imagens e periferias, podemos pensar nisso, mas é um layer super superficial, porque se tu fores ver bem, as pessoas que estão na história são as pessoas que produzem pensamento. Ponto final. E os artistas estão nessa categoria sempre. Sim. E obrigatoriamente. Portanto, quem produz pensamento é que mobiliza conhecimento, seja na área da ciência ou seja na área da arte, que são os dois motores principais, pelo menos que eu conheça. Nada contra os engenheiros, mas a malta está a manipular coisas que alguém descobriu e que foram novas em algum momento. Mas não estão a produzir coisas novas. Estão a manipular de forma exímia a linguagem matemática que alguém descobriu. Quem descobriu estava a fazer investigação, não estava a fazer engenharia. Estava a fazer investigação. Ou também estava a fazer engenharia. Ou trabalhava numa empresa de patentes, como o Einstein, e lia tudo aquilo que estava ainda por patentear. Olha, grande vantagem, né? Se estás a querer descobrir uma cena nova, tens acesso em primeira mão a tudo que vai ser patenteado, se calhar é melhor do que ser professor universitário. Se calhar foi isso que lhe aconteceu, as circunstâncias e os contextos. Não, mas também estamos numa sociedade, e eu falando um bocado no contexto português, que não vale a pena falar, porque é o que nós vivemos, é que estamos sempre muito, ou seja, eu acho que todas as pessoas consomem sempre cultura, que saibam ou não, seja porque ligaram a televisão e tal, qualquer coisa, se consomem sempre, seja mais mainstream, seja mais alternativo, seja o que quiserem, mas sim estamos numa sociedade em que procura sempre um produto que se consuma, ou seja, que tenha benefícios a ser consumido, ou seja, por exemplo, estamos a falar agora nas questões tecnológicas e, por exemplo, eu conheço muitos jovens que se calhar nem foi o curso que tiraram, mas estão a ir para as tecnologias porque é o que está a dar emprego e as startups, e ainda bem que cai esse caminho de produção e tudo bem. Cada um faz o que é isso, a paixão que tem e o que gosta de fazer. Mas são coisas em que A mais B igual a C e toda a gente sabe que pode consumir C porque é uma verdade certa. E eu acho que quando se mete a cultura, e às vezes uma coisa muito prática que é eu sexta à noite vou comprar um bilhete para ir ver uma peça, eu acho que torna-se isto, porque num meio conjunto, numa sociedade conjunta, e ver peça não tem propriamente um resultado que se consuma e às vezes passa a ser, ou seja, aquilo, como é que é de explicar isto? Porque se nós vamos ver uma peça ou qualquer coisa que seja, tem um resultado, aquilo, nós sabemos que há um processo mas acho que há pessoas que sentem que aquilo é só um entretenimento e que não passa disso. Eu posso dizer uma coisa meio polémica. A pessoa que vai abrir a startup e vai ter um negócio de sucesso foi ver a peça. Okay. Porque não há como tu mobilizar as ideias a partir do nada.
tu tens que te alimentar de alguma maneira. Senão, quem diz ver a peça diz consumir cinema que nem um deslocado. Quem diz isso diz consumir música como... Essas coisas estão interligadas. Sim. Não, eu estou a dizer quando há... Porque claramente estamos a pegar em algo que é muito genérico, pronto, que estamos a generalizar à grande. Mas às vezes esta... Eu estou a falar disto porque eu sinto que está muito também ligado à ideia de arte enquanto negócio, porque a arte, como é que tu... Porque é tipo, tu tens de viver de arte porque é o que tu gostas e foi o que tu estudaste, mas depois como é que isso vê... Ou seja, eu acho que isto é um pouco ligado nesta ideia que também tem esse lado de negócio, porque também é uma coisa que gera. Simplesmente eu sinto que quando pomos à frente de tudo o que é várias vidas e várias maneiras de trabalhar, é sempre desvalorizado porque não tem... Porque, ou seja, há produção de conhecimento, mas é como se esse conhecimento é desvalorizado. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Achas que uma pessoa que quer fazer investigação na área da biologia marinha tem a vida mais facilitada do que um artista que quer fazer investigação? Não tem. Ou seja, quer dizer que a investigação tem sempre esse... Se tu quiseres fazer biologia e quiseres arranjar um emprego estável numa câmara com esses expertise, se calhar tudo certo. Assim como se eu quiser fazer uma formação como bailarino, quiser trabalhar no corpo de uma banda pimba, se calhar vou fazer e ganhar super bem, porque há montes de concertos e nada contra, não é um preconceito. Portanto, tu podes usar as expertise de bailarino ou até de pianista clássico e tocar com bandas que estão a rockar, tocam o verão todo e fazem uma data de dinheiro. Portanto, por isso é que eu estava também a pôr um bocadinho em perspectiva, não é? Quando estás a começar, porque, e falaste do contexto português, nunca, arrisco-me a dizer, em nenhum tempo histórico, nem nos tempos mais florescentes da nossa querida nação, nós tivemos tanta produção artística, tanta gente a trabalhar bem, tanta gente a estruturar-se, tanto impacto internacional no nosso trabalho do estrangeiro. Nunca. Portanto, bem-vindos. Eu sei que pode parecer, e para mim, pessoalmente, continua a parecer às vezes, uma cena super cinzenta, um nevoeiro impossível, onde não consegues ver nem um palmo à frente. Mas não é bem assim. E portanto, lá está, quando eu digo, começo por dizer a coisa de estruturar pensamento interno vosso, dos propósitos, etc., eu acredito mesmo no que eu estou a dizer, porque se isso for claro para vocês, o resto é como iluminar um espetáculo. Tu podes escolher qual é que é a luz sobre aquilo que está a acontecer, isso também vai ter uma influência, mas o que está a acontecer é o que está a acontecer. Portanto, se as ideias de base estiverem mesmo robustas, depois tu podes escolher, ok, neste projeto vamos ter uma coisa mais comercial, ou não, vamos fazer uma pequena criação para escolas para rodar isto vai financiar depois a outra pesquisa. Quer dizer, quem diz isto diz outra coisa qualquer. Vamos... não sei quem tem acesso a um contacto privilegiado de diretor de marketing de uma empresa florescente do Conselho de Torres Vedras. Vamos arranjar um patrocínio, ele vai pagar 10.000 euros por ano durante 5 anos para a gente arrancar com este projeto. Ok, há esta coisa das EG Artes, ok, há este financiamento da Câmara, ok. Mas isso só existe se tu souberes comunicar com alguma clareza, não é? Tens que conseguir passar para fora o flavor principal, não é? O sabor principal da vossa cena. E não é preciso assim tanto, mas às vezes é importante nós fazermos o nosso trabalho interno, pronto, enquanto coletivo. Eu acredito mesmo muito nisso, estou a bater nesta tecla, porque o resto é como é que tu comunicas isso. Como é que tu comunicas? É óbvio que tens aprendizagens técnicas, é óbvio que, como a Marta disse, há esta questão de ter existência formal ou não. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Há a ideia de constituir equipa e de chamar pessoas que se calhar não são artistas e estão na equipa
Isso é super importante. E como é que tu tratas esta pessoa, por exemplo, estas pessoas, e se elas são mesmo parte da equipa ou não? Há muitos artistas que explodem porque têm alguém que está na gestão, administração, visão de carreira e etc., que está lá, dê por onde der. E portanto faz parte da equipa. De base, tem outras expertise, mas faz parte da equipa. Ou não, como a Marta estava a dizer, há muitos modelos, tipo, pode ser o próprio artista que dá o corpo ao manifesto e se estrutura esquizofrenicamente numa gaveta à parte para ter essas competências e faz essa aposta. Eu acho que não há uma resposta linear, mas eu gosto de achar que não há nesta área e não há em nenhuma que queres começar um negócio, seja ele qual for, e esteja ele, e aqui é a mesma coisa, esteja ele vocacionado para ser uma empresa unicórnio, ou esteja ele vocacionado para ser uma engomadaria de bairro que paga 3 ou 4 ordenados. É igual. E se tu quiseres fazer investigação, por exemplo, na área de ciência, tens que ter recurso à tua volta, tens que ter um laboratório, quiçá, uma equipa. Como é que tu financias toda essa atividade? Também tens de ter um conjunto de expertise que são de negócio, fazer as candidaturas, mais uma vez, comunicar porque é que a tua linha de pensamento, porque é que o teu feeling de investigação é pertinente num determinado contexto e pôr-te em diálogo com quem está à volta. E pronto, é óbvio. Sim, estava-te a ouvir e a pensar em coisas durante, não é? Mas que tem a ver com a valorização também desse coletivo, quando trabalhas em coletivo, não é? Um bocadinho que estavas a dizer, mas só acrescentar que lá está, um projeto artístico, de facto não é só o objeto artístico, não é? É todo, ou melhor, quando eu digo não é só, se tu de facto quiseres que ele circule ou que, pronto, que se apresente, não é? Aos olhos das pessoas, não é? É mesmo, é um todo, não é? Porque tu de repente, quer dizer, podes ser um artista super talentoso, não é? Ou um pintor, não é? Que é formidável, mas às vezes não tens esse mecanismo, não é? Ou seja, mais lá está a questão da comunicação, não é? Da produção, não é? A coisa fica muito enfiada dentro da tua bolha ou da tua casa, não é? Não sai, não expande, não é visto, enfim. Claro que depois cada um é que sabe, não é? Se quer ser muito visto, não, mas se começarmos a relacionar isto com a questão de isto também ser um negócio não é? E se ganhar dinheiro com isto, se tu viveres sobre, não é? É necessário, e portanto acarinhar, ou seja, isto para dizer que acarinhar e valorizar todas essas áreas, não é? Dentro de um projeto é muito importante, porque às vezes há isto também, que é como nós não aprendemos muito isso, achamos sempre, e não estou a dizer que todos os artistas têm que saber fazer isso, não é? Porque de facto o ideal seria haver essas funções de várias pessoas, não é? E pronto, a trabalhar em conjunto. Acabamos por aprender um bocado à paulada, porque como às vezes não é logo, lá está, imediato conseguires ter essa equipa, porque também é preciso pagar a pessoas, não é? Toda a gente tem que estar confortável, muitas vezes tu aprendes porque começas por começar, lá está, começas tu porque tens vontade, porque tens, não é? Porque tens essa curiosidade, começas a aprender, começas a aprender a fazer, não é? Bem ou mal, com os erros não interessa, não é? Mas é assim que se aprende tudo. E portanto, agora, quando tens essa equipa, o que eu sinto também muitas vezes é que os artistas, bom, estou lá está a falar genericamente, mas há muitas coisas, eu não quero nem saber dessa parte, parece que às vezes também há uma desvalorização, como se aquilo não sei, fosse uma coisa mesmo à parte e que e está tudo bem, também podes como artista de facto delegar, não é? Mas eu acho sempre muito interessante, e isto agora falo mesmo a título pessoal, ou seja, da experiência, que é tu ires percebendo como é que as coisas se interligam, não é? Ou seja, porque é isso, eu acho que quanto mais tu souberes, não é? Como é que eu dizer? Sim, essa interligação, quanto mais fores percebendo, não é? Porque conhecimento gera conhecimento, não é? Tu cada vez vais
vais sabendo mais, não é? E vais podendo fazer melhor as tuas escolhas, e inclusive também como é que debitas a tua energia, quanto, quando, como, não é? Porque é verdade também, pronto, Simão tem sempre uma perspectiva muito otimista, que eu acho maravilhoso e que aprendi imenso com ele. É verdade. Por exemplo, eu no meu caso em particular tenho a mesma, ou seja, concordo e tenho a mesma perspectiva que o Simão, e temos aprendido muito também um com o outro a trabalhar juntos. Mas, por exemplo, uma das estratégias que eu fui criando, eu em particular, é assim, por exemplo, eu desde os 19 anos eu não vivo de mais nada. Ou seja, quando eu digo não vivo mais nada, eu estive sempre ligada à área da dança. Ou seja, eu não tive, quer dizer, ali aos meus 20 e poucos, fui trabalhar 6 meses para uma sapataria. Tirando isso, porque inclusive eu disse, estou farta de andar a fazer, sei lá, ou isto de ser instável, não é? Ou de não ter sempre, é por projeto, trabalhos por projetos, ok, não queria aceitar qualquer projeto, né? Comecei a ser mais seletivo, então disse, de repente vou trabalhar para uma sapataria e depois logo se vê. Mas a verdade é que eu há 23 anos ou 22 que eu estou ligada a esta área, ou seja, e uma das minhas estratégias foi sempre, por exemplo, ou seja, eu sempre trabalhei muito como intérprete, portanto, para outras pessoas. Lá está, num âmbito de trabalho em colaboração, porque é uma coisa que sempre me entusiasma muito, e a criação vem de forma às vezes mais pontual, pronto. Agora mais, talvez, também, porque lá está, vais fazendo, também acabas por ter visibilidade, por talvez já vais mais convidado a fazer coisas nesse sentido, mas vou intercalando, ou seja, acabei por também dar algumas... lá está, oficinas ou tens um trabalho que eu gosto muito de fazer e que na verdade não faço tanto porque não é tão, enfim, não existe tanto às vezes espaço para isso, mas fazer assistência ou como ensaiadora para outras pessoas, portanto, pronto, a minha estratégia foi essa, não é? Outras pessoas é outra, mas é isso, é como é que vais gerindo a energia também, não é? Os altos e baixos, não é? Da instabilidade que estes processos têm. Sim, isso estás a dizer é super importante. Há imensa gente, isto para dizer que é assim, há imensa gente também que eu conheço, desde programadores, que estão em burnout, não é? Ou seja, porque de facto há um débito, é isso, de repente estás a dizer uma cabeça meio esquizofrénica, estás em montes de zonas e de repente sentes parece que estás, fazes tudo e não fazes nada, não é? Porque se tu perguntares, a gente no dia em que lança o livro está a entregar uma candidatura de captação de financiamento e ao mesmo tempo estás a fazer um relatório do último projeto que é o Deadline, e no mesmo dia tens que ir buscar não sei o quê porque, desculpem lá, deu merda, e tens que entregar mais os livrinhos se tu me perguntares se dá para fazer, dá. Dá, faz-me. Dá. Mas agora, se me perguntares se dá para fazer ongoing, durante um período alargado de tempo, não dá. Não dá porque as pessoas queimam. Ponto final. E, portanto, há aqui um princípio, um primado de alegria no trabalho fundamental. Quer dizer, se tu começas a chegar a uma fase da tua vida onde aquilo que tu estás a fazer é pôr tiques no que havia para fazer, red flag logo, porque então aí já deste a volta ao carrossel e já não faz sentido. Portanto, isso que a Marta está a dizer agora, que é super importante a maneira como nós nos acarinhamos em coletivo e nos suportamos uns aos outros. Se tu me perguntares se é possível criar uma companhia de dança contemporânea da noite para o dia e ter um ordenado, se calhar não. Mas não sei. Não há muitos exemplos. Mas ao mesmo tempo, a Marta diz que eu sou otimista. Não sei, se calhar sou, se calhar não sei se sou. Sei que há uma série de raciocínios para
para tu transformar os propósitos em concretizações. E depois tens sempre que ir avaliando os índices de felicidade, os teus. Não é? Isto faz sentido, continua a fazer sentido, nem sempre é assim muito fácil. Mas pronto, como coletivo há coisas assim até. Estamos a falar da coisa de fazer uma associação, de ter uma pessoa coletiva. Pronto, é só a diferença entre tu poderes fazer um contrato com uma entidade pública ou privada ou não. Podes fazer entrar X dinheiro e pagar a X pessoas. Isso pode ser fixe, pode não ser. Depende do que é que vocês querem fazer e como é que querem fazer. É o que a Marta diz, se há malta que prefere trabalhar numa sapataria e encontra-se das 9 à meia-noite todos os dias para malhar num projeto à noite. Pronto. E está a funcionar. Portanto, nesse sentido não há fórmulas. E eu acho que é super importante. É super importante nós ganharmos consciência disso e desmontar um bocadinho todos esses raciocínios do que supostamente está certo. Sim, o que supostamente está certo é o que se vê de fora quando as coisas aparentemente correm bem para outra. Sim, porque toda esta conversa eu sinto que, porque daquilo que eu vou conhecendo, já apanhei pessoas que estão juntas, criam coisas e se calhar fartam-se de apresentar em tudo o que é sítio, mas depois também já percebi que depois não ganham, por exemplo, ou não recebem. Certo. Fazem aquilo por gosto e são profissionais também. Certo. E reúnem-se e se calhar juntam-se na antiga escola e a antiga escola fornece-lhes uma sala e materiais para que eles possam criar e criam e sai um projeto. E o projeto depois corre junta de freguesia ali, a escola, o teatro. E depois também já reparei pessoas que, por exemplo, dizem, ainda se calhar nem começaram, e dizem logo assim: eu não lido bem com essa instabilidade, e também é válido. Certo. E dizem: não, eu prefiro trabalhar na tal sapataria, num café das 9 às 5. Claro, e se me apetecer, olha, vou trabalhar numa oficina. Ter um sugar daddy, outra coisa qualquer, por exemplo, já referi há bocado, ou seja, está a dizer, depois nós podemos analisar questões até éticas, práticas, sei lá, existe um conceito em economia chamado dumping, é proibido, ou seja, eu não posso vender um produto abaixo do preço de custo. Se me custa X a fabricar um sabonete, eu não posso vender o sabonete por menos do que o preço de custo. É uma regra de economia. Se eu vendo um espetáculo abaixo do preço de custo, posso ter um problema ético. Ou não, porque a criação artística também é caótica e é suposto ser por defeito. Portanto, há sempre aqui mesmo esta coisa de ser profissional é uma faca de 2 gumes. Porque é mesmo, e se tu não tens cuidado, espetas-te numa das pontas e ainda não conseguiste perceber nem como nem porquê. Por exemplo, eu tenho formação como pianista clássico. No início do meu percurso criativo, hoje em dia tenho essa consciência, era uma vantagem. Eu estava a jogar fora de casa, eu compunha, eu fazia música, mas não era a minha área de formação. Então eu estava tipo a jogar fora de casa, a experimentar umas coisas que não tinham nada a ver. Quem gostava, gostava, quem não gostava, não gostava. Tocar piano tinha outras implicações, né? Porque eu tinha feito essa formação. Então foi um caminho, para mim foi também um caminho de libertação, quase de fugir com o rabo à seringa, ao confronto contigo próprio, etc. Mas pronto, estou só a partilhar a minha experiência pessoal. Agora, aquilo entusiasmava, então bora lá. Não, mas tinha esse dispositivo por trás. Portanto, eu acho que nós descobrirmos os nossos próprios dispositivos, depois cruzarmos com a vida em coletivo. Sim, isso é muito importante também, né? Nesta coisa através do começar, ou do, não é? Que é tu ires tendo. Bom, para já acho que nós mudamos ao longo da vida, não é? Portanto, mesmo estas coisas todas que estamos a falar né? são cíclicas, não é? Ou seja, os modelos, não é? É isso, tu experimentas vais vendo o que há a melhorar, ou o que há, não é? Andar para frente, andar para trás, pronto, é toda uma... E depois é isso também pessoalmente, ou seja...
vais-te conhecendo, vais percebendo onde é que tu de facto estás mais à vontade, o que é que pronto, o que é que te traz mais medo, ou o que é que... E o mais engraçado é que tudo isso faz parte do crescimento e pronto, e da descoberta e das escolhas. Sei lá, eu por exemplo também, quer dizer, eu fiz o conservatório de dança, tive uma formação clássica também, não é? Bom, para mim foi muito claro desde cedo que eu não ia ser uma bailarina clássica, não ia porque eu não queria, não é? E toda a gente dizia que eu não tinha condições físicas, ou seja, eu não tinha aquele perfil, não é, para bailarina clássica, ou que sou baixinha, ou que isto, ou porque aquilo, enfim. E, felizmente aquilo nunca foi muito traumático porque também não sabia que não ia por ali, mas depois tu és formado ali também para ir para uma companhia de dança, ou seja, se tu não entras numa companhia, aliás, o mais estranho ainda é que, quer dizer, não existem companhias em Portugal, a não ser companhias de Salvador, na altura existia o Ballet Gulbenkian e algumas outras, mas a maioria, ou seja, do trabalho em Portugal é por projeto, eras freelancer, não é? Ou seja, portanto, aquilo nem sequer fazia muito sentido, ou melhor, fazia sentido no sentido em que eles te formam porque acham que tu depois vais para fora trabalhar, não é? Nem sequer vais ficar aqui, porque aqui és um loser quase, não é? Se ficares aqui não vais fazer nada, não vais, pronto. Ou seja, o mais engraçado é que eu como é que eu dizer, fui descobrindo felicidade e fui percebendo o que é que eu queria. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre quis foi pôr o corpo, não é? Corpo, não é? Como performer, como intérprete, em vários contextos, muitas vezes que não são só da dança, não é? Tal e qual nós aprendemos que ela é numa fase inicial, ou seja, trabalhei com atores, trabalhei com artistas visuais, com músicos, onde pronto, comecei a descobrir que projetos mais transdisciplinares ou mais, não é, me faziam muito feliz também, porque inclusive me faziam investigar outras formas de presença, de interpretação, de ligações, não é? Pronto. Não deixei nunca de dançar, no contexto de dança mais, enfim, trabalhar com coreógrafos da área da dança mesmo, né? Mas isso, por exemplo, foi uma maneira de ampliar a minha perspectiva, as possibilidades de trabalho, inclusive, né? E de projeto. E é isso. Eu acho que nessa situação, ainda há uns tempos atrás, lia um push-fácil que vinha depois de uma peça e falava sobre o processo criativo. E sobre isso que falavas, Marta, porque eles falam que foram para a residência, depois nessa mesma residência, para além do trabalho de texto e de descoberta de texto e de construção de texto e da personagem, veio pessoal da parte da investigação explorar o tema e apresentar o que é que eles traziam, o que é que eles investigavam sobre. Portanto, no caso assim muito genérico, o tema era a violência, então trazia o que é que era a violência no teatro, o que é que eu já explorei, o que é que existe de peças do que retrata a violência. Depois, acho que já não foi na residência, mas veio 2 bailarinos e também acrobatas que vieram a ajudar no movimento, e depois de repente há um testemunho de um ator que não fala durante a peça toda, que tem 2 horas, e tem os últimos 20 minutos a dizer todo um jorrão de texto, e que ajudaram-no. Ele fala que o ajudaram como é que ele punha o corpo, diz que mesmo depois, porque isto já foi um espetáculo, depois apanhou ali a pandemia, diz que fez os primeiros espetáculos que a voz dele não aguentava, que foi fazer terapia da fala e que para perceber e redescobrir novas formas de como respiro, como controlo o ar que sai, como volto a respirar à bebê, como eles costumam dizer, e eu acho que essas ambivalências todas, e também pegando naquilo que o Simão dizia há bocado, eu acho que eu próprio, aqui em início de carreira, este gosto que temos pelas coisas e esta vontade de fazer, eu acho que felizmente em todos os projetos que vou fazendo há sempre, por mais que depois seja muito doloroso, e eu acredito que há sempre aquele momento no projeto que chega, não tenho cabeça para isto,
Dou por mim, por mais estúpido que pareça, ou muito simples que pareça, que é aquela coisa, o provérbio que se usa de quem corre por gosto não cansa. Isso é absolutamente mentira. Porque eu dei por mim há pouco tempo a pensar sobre isto, que não, isto cansa, mas dá-me gosto e cansa, e muitas vezes chegamos a casa e é aquela coisa, onde é que estão os vasos ou os pratos que eu possa mandar à parede e partir. Mas acho que tenho sentido que em cada projeto há sempre aquele momento de pronto, se calhar não fui, por exemplo, na minha parte, não fui tão feliz em termos interpretativos, mas descobri como é que funciona a máquina do fumo. Fantástico! E perceber todas estas coisas. Eu acho que sim, eu acho que há uma glamorização do papel, da vida do artista, que acho ótimo, não te destruo nisso, mas concordo contigo. Os provérbios são geniais porque dão para 1000 interpretações e, portanto, agora, se cansa, claro que cansa. Agora, se tu tens as motivações certas, o cansaço é muito relativo. Quer dizer, tu podes... Tu às vezes, para estás acordado até meia-noite é um problema. E se tiveres as motivações certas, aposto que vais ficar acordado a noite toda. Não... Tipo, a gestão de energia não é estanque. Pronto, e nesse sentido... Agora, há uma coisa que há um peditório para o qual eu não dou, que chama-se a purificação pela dor. Isso eu acho que é capaz de não ser boa ideia, porque a dor faz parte, está integrada, existe. Agora, se tu te começas a imolar pela dor, agora está-me a doer muito, mas isto é mesmo assim, porque eu sou muito forte. Porque eu li num livro que isto da dor que doer, eu tenho que ser... calma. Eu pessoalmente faço arte para servir a minha vida. E a minha vida também serve à arte, muitas vezes, mas calma, prioridades. Digo eu, não é? Tipo, sou super comprometido no que diz respeito a, sei lá, horários, loucuras, está tudo certo. Mas acho que a ideia da purificação pela dor não funciona. E gostava de retomar um bocado o que a Marta estava a dizer há bocado. Porque, sei lá, de uma determinada perspectiva, eu fui formado para ser pianista clássico. Em teoria, devia estar com as asas de grilo em frente a um piano, ao lado do maestro, na frente da orquestra. E fazer as histórias da Gulbenkian. Portanto, nesse sentido, a minha carreira acabou um fracasso. Ponto final. Agora estou com a Marta, eu nunca tive bem esse propósito, outros tiveram para mim, mas eu pessoalmente, a alturas com mais clareza, outras com menos, sempre foi claro que aquele casaco com as asas de grilo não estava a servir. Mas eu fiz a formação com o mesmo comprometimento de tocar 5, 6, 8 horas por dia durante 4 ou 5 anos. Era a minha vida. Com as suas alegrias, com as suas tristezas, etc. Uma cena meio de monge, onde tu metes um bocado de palas para aquilo que existe à tua volta e mergulhas naquilo, pronto, e estás ali nessa formação de interpretação, de tocar Bach, Beethoven, essas coisas todas, não é? Pronto. Agora, para mim também foi um bocado como a Marta, quando chegou ao fim pensei, ok, vou gravar mais CD de Bach para pôr no estante da FNAC, ou vou abrir a gaveta das ideias que eu deixei para trás para tocar 5 ou 6 ou 10 horas por dia. E a opção 2 estava mesmo a valer, não é? Tipo, havia muitas coisas para fazer que não passavam por ser intérprete e esse caminho depois desenrolou-se. Mas lá está, tipo, quando começas a perceber que as motivações estão alinhadas, depois fica mais fácil porque a energia, tu consegues gerir e debitar essa energia. Pronto, correr por gosto pode não cansar, mas não é um voucher ilimitado. Não é, porque nós temos uma energia limitada e, portanto, se por baixo não tiverem a motivação, o contexto, etc., e se não fores encontrando isso, acho que a coisa não se dá. E mais uma vez, lá está,
Esta coisa de eu ia há bocado tocar na profissionalização. Eu acho que não há nada pior que se possa dizer a um artista do que ele é muito bom profissional. Há qualquer coisa de muito estranho quando tu defines um artista como sendo muito bom profissional. Pelo menos para mim. Tem que haver sempre um ruído, tem que haver sempre areia nessa engrenagem. E portanto, para mim são duas coisas completamente separadas. Coisa é discutir políticas culturais, leis de trabalho, estruturação genérica da vida artística. Estou nessa, podemos falar, não gosto muito de falar, mas sobre isso porque acho que não é, quer dizer, é super importante, mas nós não podemos proletarizar a atividade artística até à última casa. Lamento, é impossível. Pelo menos não contem comigo para isso. Agora, é óbvio que se tu tens uma companhia de dança, uma orquestra, profissionais, se há regras laborais que devem ser observadas, as pessoas devem respeitar. Se o maestro pode levar toda a gente à exaustão até bem lhe apetecer, em princípio não. Porque esse maestro, por mais arte que queira fazer, tem limitações com as quais tem de trabalhar, assim como os outros mortais todos. Se não comer, morro. Ponto. E, portanto, há sempre delimitações, quais é que devem ser, o que é mais produtivo, quais são os contextos, etc. Pode haver muitas questões. Eu posso estar numa companhia experimental, início de carreira, onde as pessoas trabalham 24/7, non-stop, não dormem, sei lá. Não há nenhuma fórmula que vá garantir um bom resultado, nem há nenhum resultado que seja garantido. É uma questão da auscultação dos próprios, estejam a trabalhar sozinhos ou estejam a trabalhar em coletivo. Para mim, esta é a minha visão. E que energias é que se conseguem mobilizar, alinhamentos. Depois, em lógica completamente separada, vem essa questão de profissionalização, quanto é que se deve receber, quais são os limites mínimos para ter por um cachê ou não, etc. Mas, por exemplo, para entrar nas partilhas pessoais, não estamos sempre na generalização. O primeiro disco que eu lancei, para já, eu já estava a trabalhar em 2006, pelo menos há uns 6 anos, em projetos a solo com o piano e da transformação do piano, que eu ganhei uma embirração com o facto do piano estar afinado em 12 notas iguais, por questões que agora não interessam, mas tipo, foi um erro de casting. Eu formei-me num instrumento, cheguei ao fim e disse: e agora estou lixado, não consigo fazer um glissando, não consigo desafinar este instrumento para nada, não consigo a expressividade que eu não consigo o som. Eu escolhi o instrumento errado. Portanto, tinha essa opção e colapsava. Ou então tinha dito: não, espera, isto é só uma caixa com cordas esticadas. Ninguém disse aqui que eu tinha que bater com os martelos, ninguém disse aqui nada disso. Portanto, como é que eu vou fazer com que os expertise que eu tenho continuem válidos e como é que eu vou chegar aos resultados que eu quero obter, que eu não sei bem quais são, etc. Pronto. No início comecei com transformação do som do piano com dispositivos eletrónicos. Pronto. E depois foi por aí afora, não interessa, mas eu vinha a fugir com o rabo a seringa a gravar um disco. Achava que não, os concertos é que era, com quatro altifalantes, espacialização sonora, uma data de coisas que eram super interessantes e que me mobilizavam imenso, trabalhava imensas horas naquilo. Então. E depois cheguei a um momento onde disse assim: não, tipo, eu acho que preciso gravar um disco. Chegou a hora de esquecer de me auto-boicotar e de gravar um disco. Gravei esse disco sem condições absolutamente nenhumas. Aliás, eu tinha um concerto, tinha um cachê e quem estava a pedir esse concerto queria que eu tocasse as coisas que eu vinha a tocar, não é? E eu fiz o pior negócio que tu podes fazer, que basicamente foi: olha, pegas no dinheiro do cachê, que é um cachê fixe, tens uma editora, pagas tudo e eu faço a produção toda do disco, crio o disco, gravo o disco, masterizo o disco e lançamos um CD e eu vou estrear, vou tocar o concerto, mas do material novo, porque eu já não quero fazer este vinha de trás pelo qual tu me convidaste. Eu disse: ok, genial, é a tua vida, não é nada boa ideia, mas tudo bem. E assim foi com essa energia de desbloquear uma situação. Não aconselho. Não aconselho. Eu já acabei de dizer que tem imensas desvantagens. E depois, passado uns anos,
meti na cabeça que não ia começar o processo criativo enquanto não tivesse X dinheiro para começar, para contratar X pessoas com as quais me interessava trabalhar, para ter alguém que masterizasse o meu disco. Mudei completamente de objetivos e fui para a outra ponta do lado de lá. Portanto, comecei a trabalhar as ideias, comecei a trabalhar montes de coisas. Antes, estruturei a ideia, mandei uma candidatura, não recebi, depois mandei outra, não recebi, depois mandei, e depois eventualmente recebi um dia uma resposta positiva que dava a dotação orçamental para eu fazer aquele projeto, e aí inaugurei o processo de materialização do livro. Pronto, é só uma experiência pessoal. Do livro não, do CD, do segundo. Isto é só ou seja, uma não generalização, no fundo, para dizer que não há fórmulas. Acho super importante falar em geral, em aberto, sobre as condições de trabalho e a profissionalização, mas para mim continuam a ser dois canais completamente distintos.